A paz. Quero cumprimentar também os irmãos que estão na internet. A paz do Senhor esteja com a gente até o final do culto. Pode se assentar. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. Toda vez que a gente vem, parece que é a primeira vez, né? Mas a gente sabemos que não é sobre nós, é sobre Deus. E Ele nos honra, né? Agradecer a vida do pastor que confia na gente para estar aqui trazendo a palavra. E antes de eu trazer o versículo que nós vamos ler, eu quero te fazer uma pergunta. Você já fez alguma oração pedindo justiça para Deus? Você já disse ao Senhor, Senhor, isso não é justo. Não é justo comigo, não é justo com ele, não é justo essa situação, não é justo essa doença. Não é justo, Deus. Agora eu te pergunto, você já perguntou para o Senhor se você é justo? Você já se perguntou se você é justo perante Deus? Todas as pregações que vieram, falando de oração, do pastor, do Tiago, do Lucas, todas elas, para mim, veio a palavra como um confronto sobre quem somos nós. A palavra, todas as palavras, elas direcionavam para a gente. Quem é você? O que você é diante de Deus? Quais as suas intenções? Então, nós precisamos aprender uma coisa. Toda vez que nós oramos a Deus pedindo justiça, nós precisamos entender uma coisa. O Senhor, Ele vai olhar os dois lados. Ele vai julgar a pessoa e vai julgar nós. E pode ser que o Senhor ache graça no outro e não em nós. E aí eu te pergunto, será que você está preparado, eu estou preparada para viver essa justiça de Deus? Nós estamos na escola bíblica, e a escola bíblica, nós estamos falando sobre a vida de Abraão, de Ló, do começo. E tem muitas partes da Bíblia que quando a gente está ouvindo o Rubinei falar, pelo menos eu, né? Eu fico lá sentado e falo assim, por que Deus permitiu que nascesse? Por que Deus permitiu que salvasse? Por que Deus deixou? Ah, é justo, porque eles pecaram lá atrás e agora a gente está pagando aqui. Meu Deus, é justo que ele estivesse aqui? Por que Deus não deixou que não viesse? Mas a gente aprende uma coisa, e a gente aprendeu isso na escola bíblica. Deus é justiça, mas Ele é misericórdia. E muitas das passagens que nós aprendemos, a misericórdia de Deus foi sobre aquelas pessoas. E qual que é o nosso grande problema? Nós queremos justiça sem misericórdia. Nós queremos misericórdia quando é para nós. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Mas quando é pela vida do outro, eu só quero justiça. Mas Deus é justo e misericordioso. Na semana passada, o Thiago Rosa trouxe a palavra e ele falou algo assim. Que nós, às vezes, acreditamos em verdades. E nós vivemos com essa verdade. E eu fiquei refletindo sobre essa palavra. Porque, muitas vezes, algumas verdades, elas são levadas para o túmulo. Porque a pessoa não muda. Ela tem depressão, ela tem ansiedade, ela tem doenças físicas e psíquicas, porque ela acredita naquilo. E nem sempre é verdade. E as pessoas passam uma vida inteira se sentindo injustiçadas diante dos homens e diante de Deus. Porque a verdade dela era absoluta. Ela não consegue mudar. E aí eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia no livro de Romanos. Nós vamos ler o capítulo 3. Nós vamos ler do 20 ao 24. Lá diz assim: porque ninguém será declarado justo diante dele, baseado na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nós transformamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Não há distinção. Pois todos
todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então a Bíblia fala que não tem distinção. Todo mundo pecou. Eu pequei, o outro pecou, todo mundo pecou. E a palavra fala que a lei, ela vem nos trazer consciência do que é errado, do que é pecado. Eu errei, eu pequei, eu não paguei, eu roubei. Mas a misericórdia de Deus, Jesus ali, quando ele fala de Jesus, ele está falando de misericórdia. Jesus, misericórdia, graça. Graça é favor imerecido. Então nós entendemos que a misericórdia de Deus, ela vem sobre nós pela graça. Não porque nós merecemos. Não porque nós somos bons. Deus nos justifica não por mim. Quando nós entendemos que nós não somos justificados por Deus, por quem nós somos, mas por quem Ele é, nós vamos começar a entender a justiça de Deus. Quando o Senhor, Ele olha de cima e Ele nos vê, Ele vê sangue inocente. Ele vê sangue de Jesus. E aí, a primeira oração de um justo, ela tem que estar lá em Romanos 10, 9. Lá diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A primeira oração, quando Deus vai nos olhar, é quando nós confessamos Jesus como nosso Salvador. E é isso que o mundo não entende. Porque as pessoas lá fora, eu acho que todo mundo que é da igreja já ouviu isso. Ele roubava, ele matava, ele mentia, ele fazia um monte de coisa errada e agora ele está na presença de Deus. Porque as pessoas, elas querem justiça, mas elas não têm misericórdia. Porque elas não têm misericórdia, porque elas não têm Jesus. As pessoas que não têm Jesus, elas não vão entender essa misericórdia. Que a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, você é nova criatura. E qual é o problema de nós cristãos? Às vezes, nós já conhecemos Jesus, mas nós não temos misericórdia. Ou nós temos uma misericórdia seletiva. A misericórdia de Deus, ela não é seletiva. Porque se ela fosse seletiva, talvez eu e você não estivesse aqui hoje. Mas nós temos misericórdia com aqueles que a gente gosta, com aqueles que é mais chegado, mas com os outros não. Mas o Senhor não é assim. Abre o livro de vocês, a Bíblia de vocês, em Lucas 23. Nós vamos ler do 39 ao 43. Antes da gente ler o versículo, o que eu estou dizendo é que não estou dizendo que todas as pessoas que roubam, que matam, pode fazer e vir para a presença de Deus e tudo bem. Nós temos consequência dos nossos pecados. Deus, Ele nos perdoa. Mas a consequência daquilo que a gente fez, vem. Então, quando a gente aceita Jesus, nós temos salvação. E é isso. Essas pessoas têm salvação. Mas muitas vezes a gente tem que passar por algumas coisas por causa dos nossos erros. E isso é a lei. No versículo, lá diz assim, Lucas 23. Um dos criminosos que estavam bem pendurados lançavam-se insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Nem estamos sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-te de mim quando entrares no teu reino? Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aqui, quem lê esse texto fala assim: era justo Jesus numa cruz? Pagando por um pecado que ele não cometeu? Morrendo por pessoas que às vezes nem querem ele? Isso é justo? É justo com Jesus? É justo Deus entregar o seu filho? Mas o Senhor entregou o seu filho
por misericórdia, e não misericórdia de Jesus, por misericórdia de mim e de você. O ato de justiça e misericórdia na cruz fez com que hoje nós tivéssemos salvação. Às vezes, nós vivemos situações na nossa vida que nós não achamos justo. Falamos assim, ai Deus, eu tenho que passar por isso. Mas às vezes o Deus está tendo misericórdia de outras pessoas através da nossa vida. Eu vejo isso muito na vida pastoral, dos pastores. Às vezes a gente fala assim, é justo que eles passem por isso? É justo que eles ouçam isso, ou que eles vivam isso? Mas, às vezes, eles têm que passar por misericórdia, porque Deus tem misericórdia de outras pessoas, para a salvação de outras pessoas. E, às vezes, o mundo não entende e a gente também não. A gente fica se questionando. Aquele ladrão que estava ali, era justo ele ter salvação, depois de tudo que ele fez? Mas ele fez uma oração de arrependimento. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele já chama a Deus de Senhor. Ele já quebrantou o coração de Deus. Então, aqui nós entendemos que a primeira oração que nós temos que fazer para que nós tenhamos a justiça e misericórdia de Deus é aceitar Ele como nosso único e suficiente Salvador. A próxima é o arrependimento. Muitas pessoas aceitam Jesus como Salvador, mas elas não se arrependem. E elas passam a vida pedindo justiça para Deus. E Deus está falando, se arrependa. Reconheça os seus pecados. Reconheça as suas falhas. Aquele homem, ele diz no começo da leitura, que ele sabe que ele está ali, porque a justiça, a lei dos homens, está certo. Ele fez um monte de coisa errada. Era certo que ele estivesse ali, naquele momento. Mas ele teve um ato de coragem, ele se arrependeu. E eu acho que para nós nos arrependermos verdadeiramente, nós temos que ter coragem. Porque coragem é reconhecer o erro. E às vezes entender que não é o outro, é nós que Deus vai trabalhar na correção. E isso é muito difícil. E que nessa noite nós possamos pensar em toda a nossa vida, em todos os nossos atos, em tudo aquilo que a gente julga certo, que a gente julga errado, todas as nossas verdades. Quando eu vim para o Evangelho, quando eu vim para a igreja evangélica, eu tinha muitas verdades. Verdades que eram do berço. E que eu bati o pé a vida inteira que ela não queria mudar. Porque isso ia de encontro com a fé, com a minha família, com a minha criação. E a gente quebrar todas essas verdades que nós acreditamos que é absoluta é difícil. Eu demorei para entender algumas coisas que eu podia crer, algumas coisas que eu não podia não crer, algumas coisas que é errado, que para mim a vida inteira pareceu certo e agora é errado. É muito difícil a gente quebrar essas verdades que têm sobre as nossas vidas, as certezas que nós temos. Mas quando nós verdadeiramente aceitamos Jesus e pedimos para que Ele venha sobre a nossa vida, Ele vai nos mostrando. Eu lembro que quando eu fui me batizar, eu falei para o pastor Nelson assim, pastor, eu quero me batizar, mas eu gosto de sair, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Ele fez assim para mim. O que o Espírito Santo de Deus precisar mudar em você, Ele vai fazer. Não se preocupe. Porque eu já estava esperando o julgamento. Porque aí ele já fala, eu já não preciso me batizar mesmo. Porque eu tinha a verdade, né? E ele só falou isso. E o que Deus tinha que mudar sobre aquilo que eu cria, sobre aquilo que eu achava certo, o que eu não achava certo, foi com o tempo. E veio muitas coisas através do arrependimento. Então, que nessa noite nós possamos verdadeiramente aceitar Jesus. Porque muitas vezes a gente sobe e fala que aceitou Jesus. Mas Deus sonda o nosso coração. Então, aceitar Jesus de verdade. E entender que a justiça de Deus, ela vale para nós também. E entender que o arrependimento faz parte do processo. Porque todos nós pecamos. E todos nós somos destituídos da glória de Deus. Mas, através do arrependimento, nós podemos ter salvação em Cristo Jesus. Amém? As palmas louvam ao Senhor. Quero chamar o pastor.